Vamos trabalhar um pouquinho hoje com esfera, que é o último sólido dentro do processo de geometria espacial. E a esfera ela é interessante porque ela possui apenas uma medida para se controlar, que é o raio. Nós não vamos ficar muito presos ao conceito de forma, determinação de forma, apenas que a área de uma superfície esférica é 4πr² e o volume é 4/3 de πr². Então, como esfera é um sólido realmente simples, nós vamos ter basicamente aqui a exercícios e aplicação dessas formas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma esfera de raio 3, a superfície esférica dela é 4π vezes 3². Então, vai dar 36π centímetros quadrados, se o raio for em centímetros. A ideia de volume é 4/3 de π vezes 3², que nesse caso, numericamente, também deu 36π, só que centímetros cúbicos. Só para a gente reforçar a ideia de superfície esférica, considere uma esfera como uma laranja. A casca da laranja, aquilo que você vê em amarelo, esverdeado, aquilo tudo ali, essa parte é a superfície esférica. A esfera é exatamente a porção no espaço limitada por essa superfície. Então, eu tenho uma casca, que eu vou chamar de superfície esférica, e eu tenho o sólido inteiro. Uma coisa importante também a gente lembrar é que, quando eu corto uma esfera passando pelo centro, a secção formada aqui, ela tem raio, e ela é sempre um círculo, é bom que se lembre disso, mas ela tem raio exatamente igual ao raio da esfera, tá? No próximo slide, eu tenho aqui uma secção na esfera. Quer dizer, o centro da esfera está aqui em cima, só que o corte foi feito num outro ponto, a uma certa distância desse corte. Então, aqui eu tenho uma distância do centro, eu tenho aqui o raio da secção, que eu vou chamar de R minúsculo, e aqui eu tenho o raio da esfera. Sempre nessas situações, eu sempre vou formar um triângulo retângulo envolvendo raio da secção, raio da esfera e distância do centro até o corte. Também poderia ser dado essa outra medida aqui, que seria a distância do corte até a superfície esférica. Não faz a menor diferença. Então, vamos admitir que eu tivesse uma esfera de raio 13 centímetros. Aqui está o centro, e de repente eu fiz um corte nessa esfera, bem pequenininho aqui, a uma distância de 12 centímetros desse centro. Eu quero saber qual é a área dessa secção. Olha, para eu saber a área da secção, a secção é um círculo. Então, seria π vezes r². Eu preciso descobrir quanto que é esse r². Então, nesse triângulo, eu tenho essa distância que é 12. Esse outro cateto eu não conheço, eu vou chamar de r.
E aqui a hipotenusa vai ser 13. Então, aplicando Pitágoras, 169 é igual a 144 mais r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 25. Então, nem vou extrair a raiz do 25 para descobrir o r, porque eu quero saber exatamente o r ao quadrado. Então, π vezes 25 equivale a 25 π centímetros quadrados. Então, se você encontrar algum exercício que trabalhe com secção na esfera, o caminho é sempre aplicar esse triângulo retângulo, onde eu tenho aqui distância até o centro, aqui seria o raio da secção, e aqui o raio da esfera. Normalmente, você vai ter duas medidas fornecidas pelo enunciado e a terceira medida vai sair por Pitágoras. Um outro conceito interessante que precisamos saber em relação à esfera é o fuso esférico. Então, eu fiz uma comparação aqui só para entender melhor a comparação do fuso esférico com essa fatia de melancia. Esse fuso esférico, que é essa região aqui, seria a parte verde aqui, ó. Aqui seria o meu fuso esférico. A casca, a parte verde que você está enxergando aqui nessa figura, é o fuso. Então, na verdade, o fuso, a gente pode entender que ele é uma fração da superfície esférica. Ou seja, ele é diretamente proporcional a esse ângulo de abertura aqui, que liga do ponto A até o ponto B. Então, esse ângulo, ele determina que fração da superfície esférica vai ter o fuso. Então, vamos admitir aqui, por exemplo, que esse raio seja igual a 12. E eu tenho aqui um ângulo de 45 graus. Então, eu preciso saber qual é a área desse fuso. Então, o caminho é sempre uma regra de 3. Superfície esférica, 4πr ao quadrado. É que se fosse uma circunferência inteira, então teria 360 graus. Seria uma esfera completa. Mas eu só quero a área do fuso. Então, vai equivaler ao 45 graus. Então, a área do fuso vezes 360 é igual a 45 vezes 4π vezes 12 ao quadrado. 4 vezes 45 dá 180. Simplificando, fica a área do fuso é igual a 144π dividido por 2. 72π unidade de área. Se eu chamar aqui de centímetro, aqui vai ser centímetro quadrado. Então, fuso é uma fração da superfície esférica. Sempre vamos achar a área do fuso, não por fórmula, não vale a pena, apenas por uma regra de 3. Porque, na verdade, o fuso é diretamente proporcional ao ângulo que ele limita.
Um outro conceito para a gente fechar é o conceito de cunha. A cunha seria já a melancia, a fatia da melancia inteira. E aí a cunha, então, seria tudo. Tudo isso aqui é a cunha. E a cunha, na verdade, é o que para nós? Uma fração da esfera. Então, se eu tivesse aqui uma esfera de raio 6 e um ângulo aqui de 30 graus, e eu quero saber o volume dessa cunha, eu faria 4/3 de πr ao cubo, está para 360, assim como o volume da cunha está para o ângulo em questão, no caso 30 graus. Então, volume da cunha vezes 360 é igual a 30 vezes 4/3 de π vezes 6 ao cubo. Aí eu vou ter, posso simplificar aqui, fica 10. Então eu tenho volume vezes 360 igual a 40 π vezes 216. Simplifica mais uma vez. O volume vai ser 216 π dividido por 9. 216 π dividido por 9 é igual a 24 π centímetros cúbicos. No mais, é fazer exercício. Bom estudo para vocês.